hoje. Eu tenho que acabar eu queria ficar distante, eu não podia ficar muito próximo, não. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso Encontros para a História com o Juninho e Ariano Suassuna. Diz que uma vez estava uma mulher junto do marido, e o marido era um sujeito horroroso. Aí ela avistou um piolho na gola dele, disse, olha, tem um piolho aí na sua gola. Aí o marido acanhado disse, não, isso não é piolho não, é uma formiga. E tirou ela de formiga, não, era piolho que eu vi. Aí ele disse, era formiga, ela disse, era piolho. Ele disse, mulher, não diga que era piolho não, que eu dou a surra. Ela disse, você pode dar, mas que era piolho era. Aí ele disse, olha, eu mato você, resolveu intimidar, eu mato você. Ela disse, pode matar, mas era piolho era. Aí que ele amarrou as mãos dela assim com a corda, passou numa rodona e começou a botar ela dentro d'água do poço para afogar. É para fazer. Aí botou a água até aqui, ela disse, era piolho. Piolho. Aí quando já cobriu tudo, ela não podia, ela então com os dedos fazia assim, ó. Da Academia Brasileira de Letras, eu vi, foi uma homenagem do Brasil oficial. Essa aqui é a primeira grande homenagem do Brasil real que eu recebo. A primeira de dimensão nacional, porque lá no Recife eu já recebi o título de Guerreiro e Rei de Honra do Maracatu Rural Piaba de Ouro, que é um título que muito me honra. Voltamos com o nosso Encontros para a História com o Juninho Pernambucano e o escritor Ariano Suassuna. Lúcio. Juninho se referia às suas origens, à dificuldade para começar. Nessas andanças aí que a gente faz aí, atrás de histórias de futebol pelo Nordeste, muitas vezes eu encontro garotos assim que contam que o início é difícil em qualquer lugar, mas aqui particularmente eu tenho encontrado muito garoto que sai de uma cidade que não é um centro desenvolvido de futebol e tenta vir ou aqui para o Recife, ou às vezes os garotos do interior da Paraíba tentam ir para Campina Grande, e realmente não existe possibilidade de começar financeiramente, deles ficarem nesse clube. Eu encontrei o caso de um garoto que tentava carona todo dia 60 quilômetros para ir até o clube. O início aqui no Nordeste, particularmente, é mais difícil no futebol, né? Você deve ter encontrado vários casos desses. Muitos. Na verdade, o que acontece é que é aquela eterna discussão, né? O trabalho de base ele tem que ser feito ou não. Alguns diretores de futebol hoje dizem, por causa da Lei Pelé, que não é válido o trabalho de base. Eu sempre sou contra, mas o que acontece é que, mesmo alguns clubes com estrutura zero praticamente, eles vão revelar jogadores. Nós temos tantos talentos que os clubes eles não investem. Agora, lógico, nós temos exceções, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Paranaense, a própria categoria de base do Vasco é muito boa, e outros que provavelmente devem ser bons. Mas o que acontece é que os clubes do Nordeste, a categoria de base é muito mal organizada, os jogadores realmente eles têm o talento, mas eles não têm o mínimo para começar, que seria o material, a chuteira, a passagem de ônibus, quer dizer, independente de qualquer coisa. Eu acho que o garoto ele tem que jogar desde cedo, mas ele tem que ir para a escola também. Eu acho que a escola ajuda muito, essa base da educação, ela vai fazer diferença depois. Eu falo muito lá, o europeu ele protege muito os jovens. O brasileiro ele tem 16, 17, 18 anos, o treinador está precisando, vai lá buscar no júnior, quem é que tem? Tem fulano, pega aí, vai jogar. É ruim se não dá certo, mas é muito bom se dá certo, porque ele fica com a personalidade muito forte. E na Europa não, o jogador tem 22, 23, aí ele é muito jovem. Ele é jovem para a vida, mas para o futebol já está passando o tempo dele. Só para citar um exemplo, o clube que mais investe na categoria de base aqui em Pernambuco é o Náutico, criou um centro de treinamento e devido à arte, um dos técnicos da divisão de base, viu, Ariano, criou uma biblioteca e pediu para os torcedores doarem livros para esses jogadores. Essa formação também é muito importante, né? Mas você, quando quiser elogiar o Náutico, você escolhe outra causa. Até um exemplo, eu mexo com você. Fazer algum contato do drama no futebol, bota um drama, do jogo tem um drama, com a literatura de cordel, é possível ser contado no cordel o futebol? Com a literatura de cordel, não propriamente, mas com o teatro tem muito, não é? O teatro é em 3 atos,
mas tem a presença da dramaticidade, que é muito mais do teatro, né? Existe uma relação. Eu, por mim, que sou apaixonado pelo futebol e apaixonado pelo teatro, eu sinto assim. Até hoje, Ariano, acompanha tudo, vê os jogos? Acompanho. E gosta do que vê hoje em dia também? Gosto. Olha, não sei se você se lembra que o Sport no campeonato no outro foi mal. Bom, quando começou o de 2006, eu fui com meu filho Dantas e meu neto Saulo. Nós fomos para um jogo que era contra um time desses, eu não me lembro mais nem do nome. Era um jogo inexpressivo, era talvez o primeiro jogo